Nós já voltamos a falar sobre o tratamento foliar a partir das sementes, mas agora é Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Prazer em recebê-lo, doutor. Prazer é todo meu, Joyce. Estou falando hoje aqui de Cuiabá, né? Gostaria de aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo João Sborca, da Indústrias Trevo, que está me recebendo aqui muito bem. Muito bem. Assunto da semana. Alexandre de Moraes suspendeu atos do Executivo e do Legislativo sobre o aumento do IOF e convocou uma audiência de conciliação. Doutora, a decisão aí é vista como uma derrota para o governo, de acordo com especialistas que foram ouvidos aí pela CNN. O senhor concorda? Olha, até pode ser, mas eu acredito que, mais uma vez, o Alexandre de Moraes extrapolou a sua competência, né? O STF, além de ser o decisor de tudo hoje em dia no Brasil, agora virou o poder moderador, né? Não sei se todos lembram, mas na época do Império existiam 4 poderes: legislativo, executivo, o judiciário e o moderador. Então agora o Alexandre de Moraes quer fazer a conciliação, o entendimento entre todos. Isso não é competência do Supremo. A AGU ajuizou uma ação, o Supremo deveria analisar se existem fundamentos na ação da AGU e conceder o pleito, ou, como eu acho que não existem os fundamentos necessários, recusar a ação da AGU, ou indeferir a inicial, enfim, ou decidir contrariamente às pretensões do governo. Esse é o papel do Supremo: decidir quando provocado, não moderar as relações entre o Congresso e o governo federal. Isso é, mais uma vez, o Supremo saindo da sua competência, como sempre tem feito ultimamente. Ultimamente, tudo começa e termina no Supremo no Brasil, e nós temos aí 11 ministros que decidem o futuro da nação em todos os aspectos. Isso não pode acontecer. Os tributaristas ficaram surpresos com essa decisão. Está aí a opinião do doutor Eduardo também, como advogado tributarista. O doutor, e em meio à crise com o Congresso, o governo vai lá e libera 2 bilhões e meio de reais em emendas, enquanto ele aumenta o IOF, justificando que é para buscar recursos, para fechar as contas, ele vai lá e libera mais dinheiro para o Congresso, ou seja, a conta sempre vai para a população, sempre para o consumidor. É a farra com dinheiro público, né? Como nós sempre dizemos aqui, o Centrão nunca faz nada pelo bem da população ou pelo bem do contribuinte. O Centrão só faz pelo seu próprio interesse, né? Ou para ganhar dinheiro, ou cargos, enfim. Então agora, como a popularidade do governo está em queda livre, ninguém quer associar o nome ao governo federal. O governo perde o apoio, né, da sua base. E o Centrão cobra a fatura, aumenta o custo do seu apoio, né? Então nós vemos isso, esse primeiro aporte, essa primeira liberação de emendas de 2 bilhões e meio, nós estamos falando num total previsto de 50 bilhões esse ano, né? Com 50 bilhões de emenda, mais a farra do judiciário, do executivo, do legislativo, não existe OF que dê jeito, aumento da arrecadação. Isso que nós tivemos, como já falamos aqui até semana passada, um aumento real da arrecadação federal de 10%, e nem isso é suficiente para fazer frente aos déficits que o governo vem gerando, com a colaboração do executivo, do legislativo e do judiciário também. Ainda sobre a farra com o dinheiro público, doutor, o Conselho Nacional de Justiça, que deve fiscalizar aí o judiciário, pagou 3 milhões e 400 mil reais em penduricalhos a juízes auxiliares, isso em 5 meses. Esses penduricalhos, né, são uma vergonha. Nós falamos disso aqui final do ano passado, que nós temos 20 bilhões de reais em gastos acima do teto anualmente, né? E a maioria é fruto desses penduricalhos. São 60 mil funcionários públicos, se não me engano, a maioria do judiciário recebendo acima do teto. Quer dizer, isso é vergonhoso, né? É uma maneira que o próprio judiciário criou, liderado e com a conivência do Supremo Tribunal Federal, para burlar a legislação e pagar acima do teto. Então nós temos desembargadores ganhando 250 mil, 400 mil reais, nós temos juízes ganhando, em média, juízes iniciantes, 65 mil reais. Quer dizer, é um absurdo, é uma farra, né?
com o nosso dinheiro. Então, com uma casta de privilegiados desse porte, né, funcionários públicos, não há imposto que chegue. Nós vamos ter que trabalhar, as empresas e os contribuintes trabalhar 6, 7 meses por ano, continuar para pagar os impostos para sustentar um judiciário caríssimo, como é o nosso, que é um dos mais caros do mundo. Doutor, e fica difícil, né? Se o CNJ fiscaliza o judiciário, ele já extrapola com esses gastos. O STF está legislando e não foi eleito para isso. A quem recorrer? O Brasil vive uma situação difícil, né? Olha, eu estava falando com um amigo aqui da AMAD, da Associação dos Atacadistas do Mato Grosso, dizendo o seguinte: temos que recorrer a Deus, né? Só a Deus, porque ao judiciário não existe essa possibilidade, porque tudo termina no Supremo Tribunal Federal, o Supremo está comprometido com esses desmandos, então vamos recorrer a quem? É uma boa pergunta, na verdade, só nos resta confiar em Deus, porque não temos quem zele pelos interesses da população, dos contribuintes, né? Nós só temos aí uma casta de privilegiados, como eu disse antes, que se juntou para tomar o dinheiro do Estado, assaltar o Estado brasileiro e o contribuinte que paga a conta. É só Deus mesmo, né? E por falar aí em Supremo Tribunal Federal, doutor, a ação do STF contra o Bolsonaro, em relação a esse procedimento, o ministro André Mendonça declarou que o papel do STF deveria ser repensado, justamente o que todo mundo vem falando. Essa declaração pode ser o início de uma nova fase no Supremo? É um morde e assopra? Ou será que Deus está intervindo aí por nós? Olha, o André Mendonça tem manifestado opiniões boas, inclusive eu estive num congresso de direito há uns 60 dias atrás e ele falou sobre a questão do papel do Supremo. O André Mendonça tem sido uma voz dissonante, né? Ele é normalmente voto vencido, inclusive na questão lá do 8 de janeiro, mas não é só ele. O Luiz Fux andou dando algumas manifestações nesse sentido também, que o Supremo não pode resolver tudo. Enfim, eu acho que é uma chama de esperança, né? Só que o Supremo está muito fechado, o corporativismo é muito forte. Eu acho difícil que essas manifestações iniciais do Mendonça e do Fux possam fazer o Supremo mudar as posições que vem tomando. Isso só vai acontecer com uma ruptura muito grande, um novo governo, com uma nova ordem nacional que faça o Supremo repensar o seu papel. Eu não acredito que 2 ministros sejam capazes de mudar isso, até porque o Supremo é muito corporativista, né? Então acho difícil, mas são posições alentadoras, né? Pelo menos é interessante saber que alguns ministros têm consciência do seu papel. Bom, vamos aguardar, vamos acompanhar. Doutor, muitíssimo obrigado aqui pelas suas informações, uma excelente semana. Eu que agradeço, Joyce, obrigado igualmente a você e aos nossos telespectadores. Uma ótima semana.